Viva! Boa noite, pessoal. Ah, Esta é a primeira live, minha primeira live sobre o setor imobiliário. É a primeira vez que vamos partilhar assim com os nossos fiéis seguidores. Eu me chamo Nuno Souza e sou consultor imobiliário e tenho estado a atuar no mercado de Luanda já desde 2012. Estamos aí há 11 anos. 11 anos. Então, algumas pessoas têm estado a fazer pedidos, né, de formação, de partilhar informações, têm estado a pedir, têm estado a receber pedidos de amigos que são formados em outras áreas, mas que estão bastante interessados no mercado imobiliário, né? Tem essa curiosidade. Então decidimos trazer ao público, né, esta live, esta conversa, né, esse treinamento, né, e estamos a preparar uma formação que vai ser, vamos anunciar as datas, mas vamos partilhar aqui um pouco daquilo que é o módulo 1, que é a introdução. Nós vamos falar vamos só ter temas introdutórios, não é? E qualquer pergunta que vocês tenham também podem fazer, podem me mandar mensagens, né, enquanto eu vou fazendo esta live, né? Se tiverem alguma dúvida, se quiserem perguntar alguma coisa que eu me esteja a esquecer de dizer, também podem perguntar, podem fazer, podem colocar comentários, podem já agora pôr likes e partilharem com outras pessoas que possam estar interessadas neste tema. Então, dito isto, avançamos, né? Vou repetir, eu me chamo Nuno Souza, sou consultor imobiliário, tenho uma agência imobiliária que se chama Onde Invest Properties. Temos um site que é onde nós anunciamos os nossos produtos, né, nossos imóveis, que se chama Kubata Book, www.kubatabook.com é o nosso site. E estou no mercado imobiliário, né? Já disse, estou só a reforçar e a repetir, né? Desde 2012. Então, como é que nós podemos fazer uma pequena análise do mercado imobiliário, né? Já assim a título introdutório. O mercado imobiliário, vamos dizer assim, existem, ou seja, a necessidade de casas é uma necessidade básica. Todo mundo precisa de uma casa, não é? É das 3 necessidades mais básicas que um ser humano pode ter. E por causa disso há muita procura. E quando digo casas, vou falar também de outros tipos de imóveis, como lojas, escritórios, terrenos, armazéns, o que for. Então, há todo um conjunto, né, de imóveis cá no nosso mercado que precisam de uma certa atualização no que diz respeito aos preços. Ou seja, há uns bons anos, eu até em 2012, quando comecei a trabalhar nisso, eu perguntava-me por que eu não entrei neste mercado antes, porque as pessoas realmente, há pessoas que realmente enriqueceram com isto, né, com este negócio. Atualmente já é mais difícil um consultor imobiliário enriquecer-se, né, com este negócio, mas ainda é possível fazer-se muitos bons negócios. Então, o mercado estava com uma escassez muito grande, o que fazia
com que os imóveis fossem realmente caros, até porque a maior parte dos compradores a maior parte dos clientes, né, eram empresas petrolíferas ou empresas estrangeiras, né, e precisavam alocar os seus funcionários expatriados. Então, como havia muito pouca oferta na altura, os imóveis eram muito caros. E para atender a necessidade das empresas, as empresas petrolíferas pagavam balúrdios, né? Pronto, que era o que valia na altura. E com isso, alguns proprietários, alguns angolanos viram a oportunidade de fazer negócio com isso, ou seja, conheciam as necessidades dessas empresas estrangeiras e criavam todo um conjunto de condições para atender a essa demanda, né? Falamos de escritórios, falamos de hotéis, falamos de apart-hotéis, né? Guest houses. Teve uma época em que era uma febre. Quem tivesse guest house fazia uma pipa de massa aqui no mercado. E depois começaram a vir outros expatriados que precisavam de casas particulares, né? Porque vinham viver com a família e precisavam de casas, apartamentos T1, T2, e pronto, começaram a surgir assim os apartamentos T1, T2, né? E com isso começaram também a surgir os condomínios. Só que com a crise econômica que assolou o mundo inteiro, as coisas começaram a mudar, né? Todo mundo ficou afetado e Angola não seria um país diferente, né? Porque toda essa febre do setor imobiliário dos anos de ouro não contemplava a classe trabalhadora nacional, ou seja, era muito difícil, ainda é hoje em dia, mas hoje já é mais fácil encontrar angolanos a fazerem compras e arrendamentos, né? Mas em anos atrás era mais difícil, porque os imóveis, os promotores só construíam condomínios, só estavam a fazer imóveis para a classe alta, né? E criou-se uma lacuna muito grande, que é a classe média alta e a classe baixa, né? A classe média alta é claro, porque não haviam muitas opções. Então, com a crise econômica, o mercado começou a decair e estou aqui a receber instruções da minha chefe, então não liguem. Começou a decair e então o mercado começou a perceber que havia uma lacuna que tinha de ser preenchida, que é a lacuna da classe média alta, classe média e a classe baixa. Então começaram a surgir condomínios mais acessíveis, né? Só que não são muitas pessoas que têm essa possibilidade. Então, o estado atual do mercado imobiliário, né? Só para não prolongarmos muito neste tema, em outros fóruns ou em outras lives vamos continuar a falar sobre isso. O que acontece? Atualmente existe muita oferta, tem muita casa a ser vendida, muitos apartamentos, tem muitos terrenos. Só que ainda temos a dificuldade da maior parte dos promotores, dos proprietários, ainda estarem a viver os anos de ouro. Lá está o objetivo de eu estar a contar aquela história dos anos de ouro. Os terrenos, as casas, os imóveis, no modo geral, eram muito caros e faziam-se bons negócios com isto.
Só que há muitos proprietários que ainda não se tocaram que a realidade agora é outra. A realidade mudou e apesar de existirem mais pessoas, mais nacionais a comprarem, os valores dos imóveis ainda não estão 100% ajustados à realidade, né? Porque vemos anúncios de casas, né, a valores como 50 milhões, 60 milhões de kwanzas. Não vou falar aqui de condomínios para não passar publicidade, mas perguntem-se quantas são as pessoas que estão capacitadas para adquirirem uma casa no valor de 60 milhões de kwanzas. Há umas tantas, mas não comparadas com o número de pessoas que estão habilitadas para comprar casas a 20 milhões, 30 milhões. E ainda tem outra classe que só chega até os 10 milhões. Né? Então há aqui ainda lacunas grandes, há ainda muito pouca oferta para aquilo que é realmente a demanda por casas. Né? E quando começar, ou aqueles promotores que conseguem fazer esse ajuste, não têm grandes dificuldades em fazer vendas, porque projetos bons, credíveis, porque também há muitos promotores aí que são obstáculos para o nosso trabalho no setor imobiliário. Ou seja, nós estamos aqui a representar os promotores, os proprietários das casas. Olha, vendemos uma imagem, está o condomínio Luanda não sei quantas residências e é um condomínio XPTO, e fazemos toda aquela publicidade. Os promotores recebem os valores e não cumprem com os contratos. Esse é um problema que nós temos, nós como corretores, porque nós é que damos a cara, né? Nós é que somos o primeiro contacto entre o cliente e o vendedor. Então tem havido essa dificuldade no mercado, que é o que faz também com que muitos negócios não aconteçam. Faz com que muitos negócios não aconteçam, porque já há muita gente que foi aldrabada, há muita gente que está cansada. Só para ter uma ideia, nós temos estamos a vender uma casa dentro de um condomínio que tivemos de ser nós a tratar de todos os documentos, e não é só tratar, tivemos de ser nós a pagar, né? Fizemos os pagamentos ou seja, nós assumimos os custos de tratar a documentação, porque o promotor não estava a fazer isso, não é? Então nós temos esse papel de facilitar, né, a transação. Então é aí onde eu quero vos apresentar, Gustavo, e a verdade, o principal objetivo dessa live era fazer uma apresentação daquilo que é o consultor imobiliário, qual é o nosso papel em toda essa história. Ou seja, há uma necessidade real, as pessoas querem casa, as pessoas precisam de casa, as pessoas fazem economias para adquirirem uma moradia, uma vivenda, uma habitação que lhes possa garantir, que lhes possa proporcionar uma vida digna, né? Então, quando as pessoas vão à procura de uma habitação, as pessoas têm um sonho, né? Os que se casam, né? Imaginam, olha, vamos viver numa casa assim, assado, cozido. Pronto, se imaginam coisas, as pessoas têm sonhos, os casais têm sonhos. E nós, como consultores imobiliários, nós participamos deste sonho, ou seja, nós apresentamos aquilo que são as opções do mercado dentro do budget, dentro daquilo que são as possibilidades das pessoas, né? Ou seja, imaginemos um casal
que tenha 10 milhões de kwanzas para comprar uma vivenda. Eu não posso garantir que consiga uma casa em Talatona a esse casal. Porque não vamos encontrar, nem sequer terrenos conseguimos encontrar a esse valor. Então, o meu papel como consultor imobiliário é primeiro fazer um aconselhamento, né, uma consultoria, né, no que diz respeito ao comprador, né, uma consultoria de que com o valor que ele tem, com o plafond que ele tem, quais são as melhores opções dentro do que existem dentro do mercado. Temos 20 milhões de kwanzas. 20 milhões de kwanzas já é um valor mais, já dá para trabalhar mais. Mas o que é que aparece no mercado com 20 milhões de kwanzas? Casas inacabadas em lugares assim urbanizados, dentro de condomínios, casas inacabadas. Se quiser uma casa acabada com 20 milhões, também se consegue, mas estamos a falar de zonas longe, zonas o mais distante possível da cidade, né? Ou fora de condomínio. Compra-se uma casa, compra-se um terreno, vá a 5 milhões de kwanzas, né? Nos bairros, tem bairros ali, quem consegue-se comprar terrenos a esse valor, 5 milhões de kwanzas. Com 10 milhões de kwanzas, tu consegues construir uma casa T3 com uma dimensão de mais ou menos 100 e poucos metros quadrados, que é só o que a gente precisa, porque a maior parte das casas que temos, aliás, a maior parte das casas que são construídas dentro de condomínios, não foge muito deste padrão, desta dimensão, entre os 120 e os 160 metros quadrados. Uma casa com 180 metros quadrados já é uma casa relativamente grande. Estamos a falar de casas com 4 quartos, 3 suítes, uma sala enorme, uma cozinha espaçosa, despensa, um quintal aceitável, né? E nós, como consultores, temos essas informações. Não temos todas porque o mercado é grande, tem espaço para muitos consultores, né? Tem espaço para agências imobiliárias. Então, quando alguém me solicita este serviço, a primeira coisa que eu faço é preciso saber quais são os sonhos, né? As pessoas têm sonhos, que é isso que vai realizar, ou seja, eu vou disponibilizar ou vou fazer um investimento baseado naquilo que eu sonho, né? Naquilo que é a minha necessidade, eu e da minha família. Então, eu procuro primeiro saber quais são os sonhos, e depois, né, saber qual é o plafond, quanto é que essa pessoa conseguiu juntar, ou quanto é que consegue, quanto é que com o salário, até quanto é que consegue fazer um financiamento, né? Com este valor eu tenho diretrizes, eu tenho como dizer, olha, conseguimos no sítio X, ali assado, cozido, conseguimos. E depois vêm só os detalhes da transação. Mas dentro disso, qual é a diferença entre o intermediário e o corretor? Será que os dois fazem os mesmos serviços? É assim, um consultor imobiliário ou um corretor de imóveis é por natureza um intermediário. Okay. Mas o intermediário nem sempre é um consultor. É um pouco confuso, mas essa que é a realidade. Há aqueles negócios em que eu só indico, eu conheço alguém que tem a casa e conheço alguém que quer vender, né? Conheço alguém que quer comprar e conheço alguém que quer vender. Eu faço só simplesmente a ligação. Olha, tem alguém que quer comprar a tua casa, tem alguém que quer vender. Há aí uma negociação, né? E com base nessa negociação, quando essa negociação é feita, né? O proprietário pode ou não
pagar a minha comissão, né? Porque eu fiz só uma intermediação. A intermediação é o que? Eu estou no meio, conheço um e conheço o outro, junto os dois, há um negócio e cada um vai para a sua vida. O consultor imobiliário ou o corretor faz a mesma coisa, só que eu gosto de fazer essa distinção porque uma boa parte dos intermediários, os vulgo intermediários, não conseguem fazer um aconselhamento. Por exemplo, se o cliente vem e diz, olha, tenho uma casa, quero vender. Ele vai ver a casa, o cliente diz, olha, eu quero vender a casa a 20 milhões de kwanzas. Mas, por natureza, os proprietários querem vender, colocam o preço dos seus imóveis a um valor que está muito acima do valor do mercado. Se alguém vem e me diz, olha, estou a vender uma casa a 20 milhões de kwanzas, eu já sei que a priori eu já sei que a casa deve valer pelo menos 10 milhões de kwanzas. Então, o intermediário, ele dificilmente faz essa avaliação. Ele recebe a casa e sobre o valor do proprietário ele ainda aumenta ou sobrevaloriza o imóvel, não é? Um valor, então, um imóvel que fica que o proprietário quer somente 20 milhões de kwanzas, ele coloca mais 10, anuncia 30. Por isso é que nós vemos um pouco por toda a cidade casas fechadas durante muito tempo, durante muitos anos. Eu comecei a trabalhar nisso em 2012, vi anúncios de casas em venda na Zona Verde, a placa bonitinha lá com o nome da agência, o número do consultor. Na altura eu não percebia muito bem dos preços, né? 10 anos depois eu passo pela mesma rua e vejo que a casa continua fechada à venda. Por quê? Porque não há esse ajuste, né? Os intermediários, a maior parte deles, não consegue fazer essa avaliação, esse ajuste. A outra coisa, se o proprietário tiver problemas com a documentação da sua habitação, do seu imóvel, o consultor imobiliário tem capacidade para apoiá-lo na legalização do imóvel. O intermediário não. Ele só quer saber da venda. O intermediário só quer saber da comissão dele. Quanto maior for o valor da casa para ele, melhor. Ele não quer saber se vale ou se não vale aquilo. Por isso é que ficam ali, anunciam muitas coisas. Eu estou metido em grupos. Os anúncios que você vê lá são só de coisas milionárias. Olha, temos uma fazenda, 12 milhões de dólares. E eu penso, ok, você tem uma fazenda de 12 milhões de dólares, onde é que você vai encontrar cliente para comprar esta fazenda? Outra coisa que eu diferencio do consultor imobiliário do intermediário é: o intermediário é passivo. Ele tem ali a casa, tem ali o imóvel, às vezes coloca um anúncio nas redes sociais, no jornal ou o que for, e ele fica ali à espera, né? É como um pescador, ele lança a isca e fica lá, fica à espera que o peixe venha, né? Vem aí um azarado que compra, né? O consultor imobiliário é ativo, ele é proativo, ou seja, eu vejo um imóvel, sei onde é que posso possivelmente encontrar clientes para este imóvel, e eu vou bater as portas. Olha, tem um imóvel assim, assado cozido, eu tenho esse preço assim. Ou seja, eu não fico só à espera do cliente que vem, eu não fico à espera do peixe, né? Essa diferença. E depois, um consultor imobiliário
como outras profissões, né? Quando consegue criar uma boa carteira de clientes, já não precisa fazer tantos anúncios, né? Porque ele é recomendado, o serviço dele é recomendado de boca em boca, que é o que eu acho que é a melhor publicidade que se pode fazer, né? Então, diferenças. O intermediário, ele se limita somente a fazer transações, a fazer venda e arrendamento. Não tem muita preocupação por aprender mais, né? O consultor imobiliário está sempre a fazer formações, está sempre a fazer pesquisas, está a investigar como é que ele pode melhorar a prestação, como é que pode fazer mais dinheiro, mas da forma correta, né? E o intermediário é só uma pessoa, é só um indivíduo passivo, né? Outra diferença entre, se bem que eu não considero como sendo a mais relevante, né? É a apresentação, a forma como se apresenta no ato nessas reuniões. O consultor imobiliário preocupa-se com a sua imagem, mesmo que esteja a fazer muito calor, e sabemos que essa terra é uma terra de calor. O consultor imobiliário vai colocar um fato, uma gravata, ou vai vestir-se como alguém, como um homem de negócios mesmo, né? Se for uma consultora, vai colocar maquiagem, vai colocar a melhor peruca, vai colocar o melhor salto, vai colocar o melhor perfume, porque sabe que esses são elementos que ajudam, né? Muitos intermediários não têm carro, por exemplo, para irem fazer as visitas, né? Infelizmente nós ainda estamos numa terra que somos avaliados pela imagem, né? O cliente vem ter contigo e se você aparece a pé, já te conota mal, né? Então, se não houver esse equilíbrio, né, de chegar lá bem apresentado, ele já vai ver, esse mesmo que está assim com essas calças furadas, esses tênis assim, uma t-shirt que, a probabilidade dele fazer um negócio contigo diminui, cai drasticamente, né? Você já chega lá a pé, a transpirar, né? Com um cheiro à pessoa, cheiro natural da pessoa, né? A pessoa não se sente inspirada, não inspira confiança a tirar o dinheiro do bolso para colocar naquele camarada, né? Porque infelizmente somos avaliados assim, né? Agora, tem aquelas vezes que nós não temos carro, mas estamos ali, fomos bem apresentados, somos cheirosinhos, e outra coisa que faz toda a diferença, os intermediários chegam sempre atrasados às visitas, aos encontros e às reuniões. Não há pontualidade, não há respeito, não há como é que se chama, ética de trabalho, né? E muitos deles fazem eu considero aquilo, fraude não, considero vigarice, não é? Principalmente aqueles que trabalham mais no setor do arrendamento, né? Eles cobram, os intermediários cobram por visita, eles chamam deslocação, que normalmente varia entre os 2 aos 5 mil kwanzas por cada visita que você for fazer. Não é um valor, não é um custo totalmente descabido,
né? Porque tem aqueles clientes também que nos fazem perder tempo, sabem o que estão aí visitar, mesmo assim querem ver e depois dá aquele trabalho, pronto, né? Eu não critico totalmente esta cobrança, mas critico o facto de a maior parte desses intermediários dos bairros, né, cobram essa deslocação. Eles recebem informações precisas. Olha, eu quero uma casa assim, 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 né? Ele recebe a informação e ele diz que sim, eu tenho. Eu passei uma vergonha muito grande uma vez no Futungo. É uma cliente que veio recomendada, toda chique, trabalhava em Talatona, mas pronto, infelizmente não tinha aquele budget alto para fazer um arrendamento. Estávamos a falar de um arrendamento aí em torno dos 50 mil kwanzas, 160 mil kwanzas. Não é bem o meu mercado, então pedi auxílio de quem trabalha só neste mercado. Primeiro já chegamos lá, a hora marcada, né? Eu chego um bocadinho antes, aí uns 10 minutos antes. A cliente chega, toda chique, de saltos e tudo mais. Ficamos perto de 40 minutos à espera do camarada, né? E a cliente veio de carro, obviamente. Então, onde ele nos apanhou quando chegou, não, vamos só aqui, é aqui ao lado, então podemos ir andando. Olha, ficamos desde o sítio onde o carro ficou estacionado até a casa onde ele nos levou, nós caminhamos para aí cerca de 20 minutos. Só para ter uma ideia, 20 minutos a caminhar em direção à casa que nós fomos ver. E quando chegamos lá na tal casa, era uma espelunca, tinha lá umas crianças, uma estava toda borrada e não tinha absolutamente nada a ver com o que a cliente pediu. É que a cliente, de tanto nós que teve, nem conseguiu entrar para casa. Chegamos só até ao quintal, ela olhou para aquilo, não, eu te conheço, sei como é que você trabalha, não é isso que eu pedi. E ao sairmos dali, ela ainda queria nos cobrar a tal deslocação, né? E é só isso que eu critico. Se você sabe o que é que a cliente está, porque eles fazem isso, eles sabem o que é que a cliente está a pedir. Ela arranja só uma coisa qualquer para dizer, só para justificar o facto dele ter ido lá, passou para cobrar. Então, se é para fazer isso, só para visitar e cobrar a deslocação, até eu quero isso, fico lá sentado num sítio, vou só te mostrar uma espelunca qualquer e por veres essa espelunca tens de me pagar 2.000 kwanzas. Imagino que eu faça isso 20 vezes ao dia. Dão 40.000 kwanzas por dia. Agora imagina, multiplica isso no mês, quanto é que vai dar. Não faço mais nada. Não preciso fazer mesmo mais nada na vida. Faço só essas estatísticas todas. Eu não os considero como intermediários. Eu os considero como consultor imobiliários. Há aqueles que estão a trabalhar de forma independente, mas trabalham fantasticamente. São ótimas pessoas para trabalhar, são pessoas honestas e honestamente são pessoas que facilitam. São raros, mas existem essas pessoas. Vamos só ver aqui a caula. O que é que faz um intermediário? O que faz um intermediário? Pronto, né? É basicamente o que eu já expliquei. A primeira impressão, a primeira impressão, acho que é um pouco daquilo que eu já estava a dizer, né? Como nós somos avaliados mais pela nossa imagem. Só depois que as pessoas nos conhecem é que depois você pode aparecer do jeito que você quiser. Mas a primeira impressão, isso vai direcionado a todos aqueles que pretendam ser ou consultores imobiliários ou que queiram evoluir neste ramo. Estar bem vestido, estar cheiroso, não chegar a transpirar e chegar pontualmente às visitas ou às reuniões.
Um aspecto que também vai ser direcionado a todos aqueles que queiram trabalhar nesse setor é o comissionamento. O que é que um intermediário, o que é que um consultor imobiliário ganha? Quando eu fui convidado a trabalhar para este ramo, já agora um abraço aí ao grande José Delgado e o Nuno Costa. Eu apresentei-os um apartamento e uma vivenda. Eu não tinha qualquer noção de como é que funciona esse mercado, então a minha ideia era só desentregar, eles faziam um negócio e o que eles me pagassem para mim já estava bom. Na altura eu estava a ajudar algumas pessoas que me pediram para les ajudar a vender. Mas essa parte do comissionamento é fantástica porque o normal de comissionamento são 10% pela venda do imóvel. Para quem não compreende muito bem essa linguagem, se eu fizer um negócio, se eu vender uma casa de 1 milhão, de 10 milhões de kwanzas, 10% é 1 milhão de kwanzas. Se eu fizer um negócio de 30 milhões de kwanzas, eu recebo 3 milhões de kwanzas. Se eu fizer um negócio de 50 milhões de kwanzas, eu recebo 5 milhões de kwanzas. No mercado bom, atenção, né? 10%. Mas esses 10% dependem também do tipo de negócio. Porque há negócios que não pagam 10%. Se, por exemplo, fizer um acordo de gestão de um condomínio, são várias casas, né? Normalmente, quando é gestão de um condomínio, a percentagem vai de 2% a 5%, dependendo da quantidade de casas, né? Pode ficar aí entre 2 a 5%. Para as rendas, o normal é receber um mês de renda. Se o cliente pagar 3 meses, você recebe um mês de renda. Se o cliente pagar 3 meses, você recebe um mês de renda. Se o cliente pagar 1 ano, você recebe um mês de renda. Mas os intermediários, lá estamos novamente na diferença, né? Ou alguns consultores, eu acho que também algumas agências também fazem isso, cobram de uma forma diferente. Se o cliente pagar até 6 meses, ele recebe um mês de renda. Se o cliente pagar 12 meses, 1 ano, ele recebe 2 rendas, né? Mas esses que cobram dessa forma vão perdendo cada vez mais espaço, porque vão perdendo por aqueles consultores como eu, que só cobram uma renda independentemente de como é que o cliente vai fazer o pagamento. A mim não me interessa se o cliente vai pagar 1 mês, 3 meses ou 1 ano, eu só recebo 1 mês de renda. Então, aqueles proprietários que vão percebendo que existem pessoas como nós que só recebem 1 mês de renda, independentemente de qual seja o pagamento, preferem trabalhar connosco. Há uma taxa estipulada ou algum regulamento que estipule que o consultor deve receber 2 ou somente uma renda? Não, é a prática vigente. A única coisa, a lei do arrendamento é só que assim, de uma forma rápida, é a única coisa que define. Por norma ou por lei, o inquilino só pode pagar 3 meses de renda. Por lei. Mas há aqueles negócios que os proprietários exigem, principalmente em zonas como Quilamba, Vida Pacífica, aí nos anos 0, os proprietários pedem de 6 a 12 pagamentos, né? Por lei isso não é permitido. Por lei só tem de ser no máximo 3 meses de renda. Essa renda é renovável? Depende de cada contrato. O valor da comissão é renovável? O valor da comissão? Não, o negócio é acontece uma vez, você recebe uma vez. Agora, tem aqueles negócios, mas isso funciona mais com agências, né? E acho que são poucas agências que fazem isso cá em Luanda.
Se o inquilino fizer um contrato, por exemplo, de 3 anos, né, o consultor ou a agência imobiliária recebe um mês de renda, mas em cada renovação do contrato, a agência recebe metade da renda. Há poucas agências que fazem isso. E há poucos negócios, mas pronto, né, existem. Comissionamento, ainda sobre o comissionamento, existem sempre dois lados deste negócio. Em qualquer negócio imobiliário existem sempre dois lados. Perdão. O lado de quem tem o cliente ou o comprador e o lado de quem tem o imóvel, né? Há aquelas vezes, né, aquela sorte que a mesma pessoa possui os dois lados, mas o negócio ficou tão dinâmico e porque o mercado antes tem espaço para toda a gente, que eu não tenho informações em todo lado. Então, por exemplo, já agora passando a publicidade, eu preciso de um T1 no centro da cidade, mobilado até 450 mil kwanzas. Se alguém tiver, pode já dar um toque, pode mandar uma mensagem para mim. E preciso de um apartamento também no centro da cidade até 1 milhão de kwanzas para arrendamento. Então, eu tenho esses dois clientes, que um precisa de um apartamento T1 até 450 e outro precisa de um T3 ou um T2 também pode ser, até 1 milhão de kwanzas. Eu tenho essas pessoas, conheço as pessoas que têm esse valor, querem pagar, só não têm um imóvel. Eu na minha carteira não tenho esses pedidos, não tenho esses imóveis. Então, o que eu faço? Contacto os meus parceiros de outras agências imobiliárias, os outros consultores independentes que também trabalham bem, e partilhamos o negócio. Então, quando há essa partilha, um tem um cliente, outro tem um imóvel, a comissão é dividida ao meio, é 50% para cada, ou seja, se o arrendamento ficar em 100 mil kwanzas, cada um vai levar 50 mil kwanzas. Se o arrendamento ficar em 600 mil kwanzas, cada um vai levar 300 mil kwanzas. Como garantir que... Ainda não vamos passar por aí. Outro problema que é comum aqui, principalmente em setores como Quilamba, zonas como Quilamba, tem muitos intermediários a trabalhar no mesmo imóvel. Mesmo uns que só viram fotos, nunca viram, nunca foram ao apartamento, nunca viram, nem tem nenhum contato com o proprietário. Eles chamam, não sou direito, eu sou o amigo do direito, ou colega do direito, essa linguagem que usam, né? Como é que essas pessoas querem fazer divisão? Se o apartamento ficar em 100 mil kwanzas, você trouxe o cliente, você sozinho, é uma pessoa que tu conheces ou um contacto teu dentro da tua rede, trazes o cliente, eles são 5 ou 6 pessoas, só um é que conhece o proprietário, mas eles todos os 4 ou 5 vão querer receber. Então, eles já são 5, mas eu, né, se o apartamento ficar em 120 mil kwanzas, onde eu devia estar a ganhar 60 mil porque eu estou a trazer uma parte de negócio, só vou ganhar 20, porque eu vou ter que estar a dividir a comissão de 120 mil kwanzas com 5 marmanjos, 4, né? Marmanjos que não fizeram patavina. Então, nesse negócio assim eu não me meto. Eu prefiro fazer poucos negócios, mas sem esse tipo de confusão, né? Porque existe muito, porque depois todo mundo quer fazer confusão e depois eles cobram do proprietário e ainda tem alguns coragem de cobrar do cliente. Eu que estou a vir, eu que estou a arrendar, ainda tenho que pagar porque você que me trouxe, eu tenho que te pagar. Não, o inquilino paga ou dá uma gratificação se ele quiser.
Que o inquilino não tem a obrigação de te dar nada, porque o teu contrato é com o dono da casa, não é comigo que eu estou aí a arrendar. E a pergunta era... Sobre como garantir o pagamento. É assim, não há muitas garantias, tanto para agências credenciadas, como para consultores independentes. Todos nós, eu acredito que todos os consultores neste mercado já passaram por isso. Há aqueles proprietários que simplesmente não pagam comissão. Uma garantia e aliás, isso deve ser feito para caso você tenha paciência e a energia para levar o caso para tribunal ou para outras instâncias, né? Você tem que fazer fazer um contrato assinado. Ele tem que estar ali carimbado, olha, se eu trouxer um cliente para ti, você vai ter que me pagar X. E tem que estar anotado porque os proprietários também são matreiros. Ele diz, você pode me trazer, depois vou te pagar alguma coisa. Ele não diz quanto é que vai te pagar, você mata-se a trabalhar e quando finalmente o negócio acontece, ele paga o que acha que tem de pagar, senão também não funciona assim. Então, tem de haver um contrato por escrito, reconhecido no notário, em que ele diz, eu, Antônio, José, Miguel, né, Figueiredo, dono do apartamento, sítio no Quilama, no edifício tal, né, me comprometo sob o abrigo da lei tal, me comprometo a pagar o consultor imobiliário Pimentel de Souza o valor tanto pelo arrendamento ou pela venda do imóvel. E tem que estar lá a assinatura dele com o bilhete anexado, reconhece no notário, tudo bonitinho, né? E nesse contrato tem de estar já, não, pode ou não, né? Não é tão importante, mas se no contrato já constar as coordenadas bancárias, melhor. Agora, como tem muitos proprietários vigaristas, outra coisa que você pode fazer para garantir que você receba o justo pagamento pelo trabalho que você faz é o que? É você combinar com o proprietário, com o cliente à frente do proprietário. Ou seja, você vai combinar com o proprietário. Quanto é que você vai me pagar para eu vender a tua casa? Tu a vender a casa a 1 milhão de kwanzas, tens que me pagar 100 mil. Ok. Vai me pagar 100 mil, ok, 100 mil kwanzas. Quando você encontrar o cliente e esse cliente tiver de fazer o pagamento, né, em reunião, ali à frente do proprietário, você fala com o cliente, olha, a minha parte desta comissão, deste negócio, só são 100 mil kwanzas, eu não quero mais do que eu mereço. Então, se o senhor Figueiredo não se importar, o senhor João pode transferir já esses 100 mil kwanzas direto para a minha conta e vai transferir seus 900 para a sua conta, para não ficar ali enganos, para não ficar ali o dito pelo não dito, porque se você deixa o cliente transferir tudo para a conta do proprietário, essas pessoas são mais, muitas delas são mais, ficam ali, pedem de favores, ficam ali que nem uns patinhos, depois que recebem o dinheiro se transformam, não te atendem o telefone, falam mal contigo, distratam-te, né? Fazem falsas promessas, ficam ali a engonhar para te pagar e você acaba perdendo energia para estar a cobrar. Então, duas coisas que você pode fazer para garantir o teu pagamento. Uma é fazer o contrato, tem de dar ali espelhado quanto é que ele vai te pagar, e outra, pedires ao cliente para quando ele estiver a fazer o pagamento,
né, pagar a tua parte direto para ti. Não esperar que ele pague para o proprietário e o proprietário faça o pagamento direto a ti. Mais alguma questão? Quais são os benefícios de contratar um corretor de imóveis? Bom, isso vai direcionado para os que vão solicitar os serviços, né? Os proprietários, né? Por que é importante, quais são os benefícios de contratar um consultor imobiliário ao invés de um intermediário? Por todas aquelas razões que já falei, né, dos intermediários, que a maior parte deles trabalha mal. O consultor imobiliário, primeiro, né, ele vai tratar do teu imóvel com todo o profissionalismo e responsabilidade que isso exige, né? Se um cliente marcar uma visita, o consultor imobiliário vai estar lá a horas, vai poder responder a todas as perguntas e todas as objeções que o potencial cliente fizer, e vai fazer acompanhamento desta transação e vai intervir em todos os momentos, em todas as situações que forem necessárias a intervenção, que o proprietário não possa. O intermediário, ele só quer o dinheiro dele, né? Ele não quer saber como é que se vão negociar, como se vão falar o quê, ele só quer saber do dinheiro. E depois, os consultores imobiliários, por natureza, já têm uma carteira de clientes. Ou seja, por mais que nenhum deles queira a tua casa, né, o fato de ele ter visibilidade dá-lhe a possibilidade de alguns dos seus contactos saber que existe esse determinado imóvel. Nem sempre, pronto, a carteira é grande, né? Tem os fulanos de tais com quem eu já fiz negócio e eles recomendam os meus serviços. Mas essas pessoas que já fizeram negócio comigo também têm os seus amigos e familiares que também estão à procura de coisas, né? Então, quando essas pessoas que estão ligadas a mim visualizam aquilo que eu tenho em carteira, se lembrarem, opa, o primo Manel está à procura de algo assim, então a rede de contactos do consultor imobiliário facilita a transação. E devia ter dito isso primeiro, né? Uma das vantagens de trabalhar com um consultor imobiliário é que o consultor faz o ajuste correto do seu imóvel, o ajuste do valor, do preço. Porque os proprietários, quando vão dar o preço de da sua vivenda, do seu imóvel, ele vai imaginar: eu preciso pagar a universidade dos meus filhos, preciso pagar a saúde da mulher, ele junta todas as necessidades que tem, coloca isso no preço do imóvel. E não é assim. O que o consultor pode fazer por si? Ele vai olhar para a tua casa, vai olhar para o mercado e vai dizer: essa tua casa não custa isso. Para você vender a tua casa, você tem que colocar esse valor. Há dias eu estava a falar com uma senhora e ela dizia: olha, minha prima comprou um apartamento aqui no centro da cidade, T3, a 28 milhões de kwanzas. É isso. Esse é o valor pelo qual estão a sair apartamentos T3 na cidade. Mas há quem ainda tenha a ilusão de vender um apartamento T3 num prédio antigo a 80 milhões de kwanzas. Não vai vender. Pode vender, pode acontecer, né? Um maluco qualquer, um marimbondo ou assim, sei lá, um rico qualquer, um indivíduo que queira muito aquilo, mas não é o normal. Então,
O consultor pode ajudar-te a ajustar o valor. Vais receber uma notícia triste, né? Porque vais receber muito menos do que é a tua expectativa, mas se for para vender, se o interesse for mesmo vender, tem de ajustar o valor do imóvel à realidade do mercado. De outra forma, vai ficar como muitos imóveis. Quem andar pela cidade de Luanda sabe e vê muitas casas, lojas, apartamentos, armazéns fechados há muitos anos, só porque os proprietários não querem fazer ajuste no valor, ou não querem contratar um indivíduo, uma certa pessoa, né, para lhes apoiar neste quesito, né? E por último, vantagem é que epá, o dinheiro vai entrar no teu bolso, né? E não haverá aquelas confusões, né, que costumam existir entre proprietários e intermediários, que existem muitas, né? Um conselho que eu posso dar a quem tem um imóvel e queira colocar no mercado: contrate uma única pessoa para fazer isso, porque essa uma única pessoa pode lhe dar a liberdade de divulgar, né, se não for um obstáculo para si, divulgar em outras agências com outras pessoas. Mas a vantagem de teres uma única pessoa a trabalhar no teu imóvel é que podem ser várias agências imobiliárias, vários consultores, 1000 consultores imobiliários. Você só vai pedir responsabilidades a uma única pessoa. Várias pessoas a trabalhar, né? Se alguma coisa acontece, você não sabe em quem você vai pedir responsabilidade, né? E depois, como acontece no Quilamba, estão 5 marmanjos a trabalharem no mesmo imóvel, todos eles querem receber a mesma comissão. Quer dizer, você recebe 500 mil kwanzas, 600 mil kwanzas por imóvel, todo mundo quer receber 100, você fica... estou só a falar, se calhar isso não acontece, mas isso é uma realidade para si. Acate, contrate uma única agência imobiliária ou um único consultor que seja da sua confiança. Se for um consultor Nuno Souza, pronto, né? Eu vou lhe ser grato e que Deus lhe abençoe, né? Mas este conselho que eu quero lhe dar: tens de falar alto porque isso é uma live, isso é uma conversa. Eu estou aqui a tentar. Há muitos clientes que muitas vezes não têm a documentação em dia. Eu já falei sobre a documentação. Sim. Mas outro conselho para os proprietários, né? Outra coisa que dificulta um pouco o nosso trabalho. Um pouco não, muito. Como já houve muitas burlas, hoje em dia as pessoas querem ter a certeza de que estão a entregar o dinheiro à pessoa certa, não é? Ou estão a comprar com a pessoa certa. Então, a única forma de a pessoa ter a certeza de que o imóvel está a tratar com o legítimo proprietário é com a documentação do imóvel. Então, quando um consultor, e acontece, por acaso isso é um aspecto muito importante desse trabalho, se eu vou fazer uma angariação, vou ver uma casa, né? Há dois aspectos importantes. Eu devo saber que eu estou a lidar especificamente com o legítimo proprietário.
porque a confiança com que eu vou falar do seu imóvel com o cliente é outra, é diferente, né? Se você me disser, olha, eu sou o dono, mas eu não vi nada, não sei, é só a tua palavra, eu até vou falar com o cliente, olha, não conheço o proprietário, mas acontece muitas vezes, indivíduos vêm e dizem que a casa deles afinal não é do primo, ou do irmão, ou do pai, e depois, quando essas surpresas vêm assim à tona, diante do cliente, nós fazemos um mau papel, ou seja, pode gerar alguma desconfiança, né? Então esse indivíduo fala que conhece o proprietário, mas afinal pode me aldrabar. Então, a documentação é importante quando estiver a entregar um imóvel, o seu imóvel a um consultor. Se for um consultor de confiança, não precisa entregar a documentação, basta exibir. Olha, eu tenho isso, vai mostrar, olha, vai mostrar isso aqui. Pode até estar rasurado, né? Mas apresente essa documentação, porque mesmo a maior parte dos compradores atualmente são pessoas que vão fazer financiamento, vão solicitar um crédito ou ao banco ou à empresa, porque há empresas que também possuem esse sistema de empréstimo a funcionários, né? Mas isso só é possível, essas transações só são possíveis mediante documentação legítima. Então, para eu fazer bem o meu papel, eu tenho que saber o que é que você tem de documento, até porque se você não tiver toda a documentação que os bancos exigem para fazer a hipoteca, vai ser impossível vender a tua casa. Então, documentação. Para os consultores imobiliários, aqueles proprietários que não inspirarem assim tanta confiança, né? Que tanto a falar, mas você tá vendo que tipo, essa aqui tipo, se facultarem alguma documentação, convém confrontar junto das administrações, junto das instituições competentes, confrontar a veracidade da documentação. Mas também hoje em dia já não é tão comum assim, com a documentação, pessoas venderem imóveis que não sejam deles. Mas ainda assim, se alguma coisa na conversa com os proprietários gerar alguma desconfiança, você tiver acesso a isso, as instituições públicas estão habilitadas para passar esse tipo de informação. Você vai lá e vai dizer, esse documento, me dizem esse documento que está aqui é mesmo desse senhor Joaquim, ele mesmo é que é o dono. Lá vão verificar, não vão dizer, não, sim, esse mesmo é que é o dono. Se já teve um dono antes do senhor Joaquim, as instituições também estão habilitadas para falar isso. Olha, agora o senhor Joaquim é que é o dono, mas antes dele estava lá o senhor Ricardo. Então tem de verificar se está mesmo tudo bem entre eles, se mesmo foi tudo bem feito ou não. Não, isso não é necessário. Penso ter falado o básico, né, o básico introdutório para quem quer entrar para este mercado como corretor, e para aqueles que queiram algum esclarecimento, né, sobre como funciona, quem é que deve procurar, né, quem é que não. Eu penso ter falado o básico. Em fóruns próprios ou em datas próprias eu vou anunciar o local onde nós vamos estar a dar formação para consultores profissionais, consultores imobiliários profissionais, em 3 módulos, onde vai estar uma introdução sobre o mercado imobiliário, o perfil
do consultor imobiliário, vamos dar chega assim de como é que deve avaliar uma casa ou um imóvel. Pronto, tem ali algumas coisas interessantes para quem queira fazer esta formação. De outros tipos, de outros modos, como é que pode nos encontrar? Estamos no Facebook, Onjo Invest Properties, Cubata Book, temos estas duas páginas no Facebook. Instagram, Onjo Invest Properties. O site www.cubatabook.com, Cubata com capa, book de Facebook mesmo assim em inglês, book, cubatabook.com, www.cubatabook.com, ou podem encontrar na minha rede social pessoal, no Facebook, Nuno Souza, o vosso consultor de confiança, né? Basta escreverem aí Nuno Souza, vou lá aparecer eu, todo profissional. Ou ainda contactarem-me pelo terminal 923664531 WhatsApp. Ok? Obrigado por assistir até aqui e conto contigo na próxima live. Tá?